dia. Estamos aqui com o Brasil de Vinhos Recebe especial, gravado entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, na ProWine em São Paulo. A ProWine é a maior feira de vinhos e destilados da América Latina. Estamos aqui no estande da Neder, uma empresa de tecnologia brasileira especializada em diferentes tipos de lavadoras. É da Neder, por exemplo, a responsabilidade de lavar as mais de 50 mil taças da ProWine. Vejam bem, são 50 mil taças. Se eu não estou equivocada, são 55 mil taças lavadas diariamente aqui na ProWine. Nosso muito obrigado ao Eduardo Fulaneto e à equipe da Neder por nos receberem tão bem. A gente quer agradecer também muito aos nossos patrocinadores que durante todo o ano de 2025 estiveram conosco e nos ajudaram a fazer com que o Brasil de Vinhos seguisse trabalhando e cada vez mais crescesse. Muito obrigada, então, às vinícolas Campestre, Garibaldi, Miolo e Nova. Obrigada a Expovitz, obrigada a Moser Cristal, muito obrigada ao Spa do Vinho e a vinhosevinhos.com. Nosso agradecimento também mais do que especial a Malu Sevieri e toda a equipe da ProWine, que gentilmente nos presentearam com a possibilidade de gravar esse especial que vocês vão ver alguns dias depois da feira, né? Porque tem muita coisa legal para a gente ver aqui, algumas pessoas a gente vai trazer. Nesse ano, a ProWine, a maior feira de vinhos destilados da América Latina, como eu falei antes, reúne expositores de mais de 36 países e deve receber mais de 15 mil visitantes que vão poder conhecer ou revisitar mais de 1.500 rótulos. Nesse total, há pelo menos 200 marcas brasileiras. Na verdade, é mais disso, porque só de vinícolas a gente tem 221. E a primeira delas que eu faço questão de trazer aqui conosco no Brasil de Vinhos, né? Essa plataforma que fala especificamente de vinho brasileiro, fundada em 2020 pela Caroline Dani, sommelier, pelo Luiz Gustavo Lovato, enólogo, Roger Perotto, analista de sistemas, e eu, Lúcia, jornalista. Primeiro amigo que eu trago aqui hoje, posso chamar já assim, né? Me permita, Heleno Fachin, CEO da Vinícola Cooperativa Nova Aliança. Bem-vindo, meu amigo. Um prazer estar aqui conosco. Um privilégio, Lúcia, para nós também, poder estar presente num momento tão distinto, que celebra o vinho, aqui dentro da ProWine, e onde nós, da Nova Aliança Vinícola Cooperativa, a gente fica muito feliz em poder compartilhar uma série de atingimentos e conquistas junto com um público que é especialista em vinhos, espumantes, e a gente fica feliz com esse espaço que o Brasil de Vinhos está construindo, um espaço muito nobre que valoriza o vinho brasileiro. E esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão enquanto vinícola. Helena, assim, meu nome, em nome dos sócios, eu quero muito te agradecer, né, por estar conosco aqui hoje, abrindo essa nossa série de programas especiais, mas mais do que isso, por estar conosco durante todo o ano de 2025, tu foste um dos nossos grandes incentivadores, grandes apoiadores, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas também, mais do que isso, animicamente. Sempre que a gente ficava um pouquinho com o pé atrás, vai lá falar com o Heleno, tem uma dose de ânimo, né, Heleno? Isso é muito da tua filosofia, né? É, exato. A gente busca trabalhar nesse formato. Eu acho que a gente precisa contagiar as pessoas e a gente, nesse sentido, a gente cria um ciclo virtuoso onde todos nós crescemos, evoluímos juntos. Dentro da Nova Aliança, o nosso formato de trabalhar é cooperativo e ela não é uma cooperativa só na razão social, ela é cooperativa no formato de trabalho e se não for nesse formato, a gente entende que também faz menos sentido, os propósitos eles ficam menores. Então eu acho que o vinho também tem essa magia de aproximar, de construir pontes, de integrar, e a gente procura, como filosofia de vida, seguir isso também. E você, Lúcia, da mesma forma, é uma grande entusiasta, é uma pessoa que tem uma grande vivência, um grande conhecimento da cadeia vitivinícola brasileira, e para nós, a gente precisa dessa voz. A gente precisa desse espaço nobre. O vinho brasileiro precisa conquistar mais espaço na mente e nas mesas dos brasileiros.
A gente não está falando em dominar o Chile, a Argentina, a Itália, não. A gente tem que fazer um tema de casa nosso importante, que é ter o brasileiro valorizando o vinho do Brasil. Então eu acho que é nisso que todos nós estamos juntos, e aí sim, uns temos que motivar os outros, e a gente cria essa corrente para todos crescermos e avançarmos. Pois, se o brasileiro beber só vinho brasileiro, né? Se cada brasileiro fizer mais um amigo abrir uma garrafa, Ave servir Maria. uma taça de vinho brasileiro, a indústria está feita, né, Helena? Na verdade, dizer que está feito também, de novo, né? A gente está no Brasil com todas as questões logísticas, econômicas, tributárias, etc. Mas, de novo, a gente tem que buscar olhar esse copo meio cheio e entender que o Brasil, sim, é importante no consumo de vinhos, a ponto de que a gente está aqui presente na ProWine, então a maior feira de vinhos espumantes das Américas, né? Não é mais só da América Latina, então a gente diz assim, é do Alasca à Patagônia, então a gente está na principal feira de vinhos aqui em São Paulo, vivendo esse momento onde a Brasil de Vinhos traz esse fórum para a gente poder apresentar, enfim, também as vinícolas, as soluções que nós temos dentro do segmento de bebidas, com vinhos, espumantes, os próprios destilados. Então eu vejo que nesse sentido o brasileiro ele tem muito a ganhar. Quem ganha com isso não é a Nova Aliança, não são só as vinícolas do Brasil. Quem ganha com isso é o brasileiro, é a economia do Brasil, é o nosso país que vai se desenvolver, vai evoluir não só com o vinho, evolui o turismo, evolui a gastronomia, evoluem as experiências de lazer. Então, não só pelo lazer, mas também pelo um consumo qualificado, onde a gente vai melhorando o padrão qualitativo do consumidor, vai evoluindo e fazendo os nossos vinhos espumantes cada vez melhores do que eles já são. Porque o tabu qualitativo que existia no passado, esse já está quebrado, e só quem se der a oportunidade de conhecer o vinho brasileiro vai poder atestar isso, porque isso já está certificado tecnicamente. Sabe que as pessoas que gostam do vinho brasileiro têm esse amor, né, nelas, deixam transparecer isso muito nas palavras, né? Chegando aqui na ProWine, uma das coisas que mais chama atenção para as pessoas que estão visitando nesses 3 dias, que visitaram nesses 3 dias, é a boa colocação, digamos assim, das vinícolas brasileiras na organização da feira, né? E a gente chega logo na chegada ali, logo em seguida já encontra o estande da Vinícola Cooperativa Nova Aliança, né, Helena? Essa posição estratégica é muito importante. Fala um pouco para a gente assim, da importância de uma feira desse tamanho para a vinícola. Na verdade, como players de mercado, a questão de posicionamento ela é muito importante. Então, quando tu chega num ambiente onde estão presentes 1.500 vinícolas, então é uma feira gigantesca que eu recomendo que todos que tenham a oportunidade conheçam sim a ProWine. Nos próximos anos, quem não veio esse ano conhecer o nosso stand da Nova, que venha conhecer o nosso stand da Nova, conhecer. Nesse ano a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós somos reconhecidos como o melhor espumante da América Latina, no Chile, no Catador. O Chile é o 4º maior exportador do mundo, depois de Itália, França e Espanha, né? Então tudo o que acontece no Chile está no mundo, e nós viemos com esse reconhecimento, e de novo o espumante brasileiro que brilhou lá fora. Então, mais do que um apaixonado pelos vinhos do Brasil, nós somos apaixonados sim por aquilo que é do Brasil, por aquilo que é bem feito, por aquilo que envolve capricho, trabalho e atenção do brasileiro, da nossa mão de obra, que movimenta a nossa economia, que gera empregos aqui internamente. E nós temos toda uma cadeia vitivinícola que ela não diz respeito só a cerca de 20.000 famílias de viticultores que estão vinculadas ao setor e que lastreiam a viticultura brasileira. A gente fala das vinícolas e todo o grupo de vinícolas presente, mas de toda a quantidade de empregos indiretos que são gerados quando eu estou falando de uma transportadora, quando eu estou falando do sommelier no restaurante, quando a gente está falando dos hotéis e toda a cadeia de turismo envolvida, quando a gente está falando da cadeia de suprimentos e a gente está falando de máquinas, equipamentos, insumos. Então é todo um ecossistema que está
vinculado e que a gente precisa fazer ele avançar, e o Brasil de Vinhos vem como um catalisador do vinho brasileiro e não tem como nós não apoiarmos isso, Lúcia. Então o nosso apoio ele é incondicional, porque enquanto indústria, enquanto setor, a vitivinicultura brasileira precisa avançar, nós estamos preparados para isso qualitativamente, em termos de normativas, em termos de regulações, em termos de infraestrutura, e a gente de fato vem aqui por meio desse espaço nobre compartilhar com o consumidor para conhecerem as boas novas. Então, assim, para conhecer as boas novas, tu trouxeste pra gente aqui uma boa nova que a gente já degustou lá no stand, mas que envolve mais de um país, não é só o Brasil. O que foi isso que tu trouxeste pra gente, que essa garrafa linda aqui, Eliane? Ah, sim, até aproveitar aqui e apontar para nossa nova, o nosso espumante, né? Então é o Nova 150 anos, Lúcia. Então esse espumante, ele é um espumante que é uma edizione especiale, e como você falou, ele envolve mais de um país, e como eu falei, o vinho ele tem essa capacidade de integração. Então o que acontece? Dentro do Nova 150 anos, edizione speciale, ele é um espumante seco, branco, à base de Trebbiano toscano, e ele é o espumante que foi escolhido pelo Consulado Geral da Itália para ser o espumante que representasse o aniversário dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Então, a Nova Aliança, ela tem sua origem em 1929. Nós somos a cooperativa vinícola mais antiga do Brasil. E nesse ano estamos vivendo os nossos 95 anos de experiências. Então, para nós é uma honra, por meio do Consulado Geral da Itália, de toda uma ação que foi desenhada, onde a própria Câmara de Comércio Brasil-Itália também está envolvida, e onde o Nova 150 anos edizione speciale, que é um espumante seco, branco, a base de Trebbiano toscano, é o espumante que celebra esses 150 anos da imigração italiana que estamos comemorando nesse 2025. Então é um espumante de fato que marca a história conjunta de dois povos que se uniram, se ajudaram em prol do trabalho, e onde esse espumante ele tangibiliza essa união entre Brasil e Itália, e o quanto importante que é a cultura italiana também, para quê? Para a dispersão do vinho ao redor do Brasil. Então, para nós é uma honra, por meio desse espumante, ser a vinícola oficial dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Na verdade, sim, isso já é uma de uma série de grandes comemorações que envolvem a vinícola, né? Porque assim, tu já falaste, estamos há 5 anos aí do centenário, né? Vocês já estão, eu sei, com coisas preparadas para daqui a 5 anos, algumas a gente até já contou no Brasil de Vinhos, porque as pessoas podem saber. Então, já tem muita coisa que vem pela frente, mas vocês têm outra celebração agora que tá, assim, super fresca na memória de todo mundo. Vocês, Top of Marketing de Bebidas da DVB, né? Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Como é que foi para vocês isso? Porque foi uma mudança bem radical que vocês fizeram na empresa, né, Heleno? Sim, a Nova Aliança, até pelo formato cooperativo na qual ela trabalha, são mais de 600 famílias de cooperados que estão envolvidos. Nós temos a nossa matriz em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Temos uma unidade também muito importante em Farroupilha, que é a capital nacional do Moscato, do Moscatel. E temos a nossa unidade lá na Campanha Gaúcha, em Santana do Livramento. E para nós, então, é um privilégio poder criar uma robustez de marca para uma empresa tão tradicional quanto a Nova Aliança, e trazendo com isso a Nova. A Nova é a unidade de negócios focada em vinho e espumante da Nova Aliança Vinícola Cooperativa. Nós somos produtores também de sucos de uva, mas isso a gente tem feito nos últimos 25, 30 anos. Mas são 95 anos de tradição na elaboração de vinhos espumantes. É uma tradição quase secular que a gente tem nessa arte da elaboração de vinhos, e onde o que a gente faz é o quê? Na verdade, é retornar e resgatar a nossa essência produtiva enquanto vinícola.
que é isso que somos e é isso que a Nova traz, é isso que nós trouxemos aqui para a ProWine, é isso que a gente apresenta por meio da nossa garrafa de espumante borbulhante, que é a nossa marca registrada hoje nas feiras e eventos. Todo mundo chega no stand da Nova, como acontece aqui na ProWine. Não, eu quero ir lá no stand onde tem a garrafa de espumante borbulhante. Então venham sim, em 2026, agora já convidando, conhecer as borbulhas da Nova, toda aquela efervescência que o espumante traz e que a gente está criando com a Nova e que culmina estar também nessa premiação da ADVB, que para nós é uma honra, é um privilégio gigante. O fato de estar assim entre os finalistas dessa premiação tão nobre que valoriza o trabalho de tanta gente, mais uma vez. Então, um trabalho que começa lá no vinhedo com o nosso cooperado e tem como propósito criar boas experiências também para os nossos consumidores por meio dos nossos vinhos, sucos e espumantes, Lúcia. Tu falaste aí, né, desse convite já para a próxima edição da ProWine 2026, entre os dias 4 e 6 de outubro, né, que vai acontecer novamente aqui onde a gente está, e o ano que vem eles vão dobrar o espaço, vão ficar em 2 pavilhões, então imagina isso aqui vezes 2. Antes da gente encerrar, Heleno, eu só queria lembrar que a gente tem dia 25 de outubro deste ano, em Bento Gonçalves, a Avaliação Nacional de Vinhos, que é a maior avaliação do mundo, né? De uma mesma safra, simultaneamente, 800 pessoas, mais 16 comentaristas lá em cima falando a partir daquelas amostras. Tenho certeza que vocês vão ter algumas amostras lá. E queria te pedir para a gente falar um pouco a respeito das premiações que vocês tiveram muito significativas também no mês de setembro, no concurso do espumante brasileiro, que faltou braço, né? Pro Heleno, pro André e pro Sidmar para pegar tanto prêmio, é isso, né, Heleno? Exato, Lúcia. Então, dentro de toda essa mudança que a gente tem promovido, a mudança, ela, como eu comentei, começa no vinhedo e chega no consumidor. Mas isso é refletido por meio de um padrão de excelência qualitativo que nós criamos nos nossos vinhos e espumantes. Então, a gente vem com reconhecimentos e atingimentos muito grandes, como esse que aconteceu recentemente no concurso do espumante brasileiro, onde tivemos 7 premiações, então fomos das vinícolas mais premiadas, mas de novo, não é só sobre a premiação, sobre a medalha, que é importante, é relevante e sim, é um objetivo do nosso trabalho, porque isso é um atestado técnico. Agora, o nosso propósito se cumpre quando a gente pode estar na casa do consumidor, quando a gente pode estar criando uma experiência de consumo no restaurante com o consumidor, quando a gente pode estar sendo escolhido na prateleira do supermercado com o nosso espumante Santa Colina, com o nosso espumante Wave, com o nosso vinho estilo Diamond, a nossa linha Cerro da Cruz, que é sensacional, o Aliança Moscatel Rosé, que foi reconhecido o melhor espumante da América Latina, todo um portfólio da Nova que abrange uma série de linhas onde o padrão de excelência sim foi atestado no concurso do espumante brasileiro agora que aconteceu esses dias, onde o nosso grande ouro foi a partir do espumante Nova Champenoise branco, Brut, então um espumante que a gente pode ficar aqui falando um monte dele, mas o espumante, o vinho, eles têm que falar por conta. Então a gente recomenda, convida vocês a conhecerem a Nova, a conhecerem o Santa Colina Prosecco, que hoje, atualmente, é reconhecido como o melhor espumante Prosecco das Américas. Então, com reconhecimento no Vinaliz da França e no Decanter Wine Hours em Londres. Então, sim, os atestados técnicos são muito importantes, como esse do concurso do espumante brasileiro, e onde a gente torce, né? A gente tem feito trabalho junto com todos os times, suportado pelo Conselho de Administração, o nosso time de enologia liderado pelo nosso guru aí, o André Gasperin, que é a pessoa aí que coordena todo um exército também que a gente tem. Então, a gente tem que agradecer os mais de 220 colaboradores que também a Nova Aliança tem enquanto ecossistema produtivo. Então, a gente está falando aí de um ecossistema que envolve cerca de 1000 famílias ao todo, e a gente acaba tendo uma responsabilidade que é compartilhada
com o consumidor que vai nos atestar quando ele nos escolhe no restaurante, no supermercado, quando ele pede por nós. Então a gente fica muito feliz e oxalá agora na avaliação nacional de vinhos a gente possa está fazendo parte, primeiro, entre os 30% mais representativos, porque os vinhos espumantes que são escolhidos entre os 30% mais representativos, isso já é um mérito gigante, porque representa um trabalho excepcional que aconteceu e onde, claro, existem os 16 mais representativos que acabam sendo representativos de cada categoria. Isso não desmerece os demais 30% que acabam não sendo os degustados pelo público. Mas a gente, claro, trabalha sim para estar entre os 16. Eu acredito que vai ser um atingimento gigantesco para a Nova Aliança estarmos nesse seleto grupo. Temos trabalhado nesse sentido, mas o nosso propósito é criar boas experiências por meio do vinho, do espumante, para o nosso consumidor. E o Brasil de Vinhos, ele catapulta isso, ele nos energiza, Lúcia, vocês nos energizam, vocês nos dão motivação, motivo para agir cada vez mais e da mesma forma, seja pelo nosso lançamento, que é o lançamento aqui da ProWine, é o nosso nova 150 anos edizione speciale, né? Que é o Trebbiano Toscano, então alusivo aos 150 anos da imigração italiana, mas uma série de outros vinhos, espumantes de excelência, que com certeza a gente tem muito espaço no mercado para conquistar. Então a gente agora vai se encaminhar para o encerramento. A gente entrevistou aqui, né, o Heleno Fachin, CEO da Vinícola Cooperativa Nova Aliança, mas para encerrar eu queria fazer uma pergunta agora para o Heleno Fachin, que é produtor de vinhos, produtor de uvas, na verdade, lá no interior de Pinto Bandeira, né, uma região também especial no Rio Grande do Sul, né, uma das principais regiões, eu diria, vitivinícolas do Brasil. Eu queria perguntar para o produtor Heleno Fachin, qual é o conselho que ele dá para um consumidor que chega numa gôndola de supermercado e vê assim um número absurdo de vinícolas, vinhos, rótulos e cores? Como é que ele escolhe alguma coisa lá, Heleno? Com o coração, né? Como é que ele escolhe? Bom, com o coração aí fica até mais fácil de falar. E aí eu vou dizer, não é aliado ao coração, mas também à razão. Valoriza aquilo que é teu. Se a gente não se valorizar dentro de casa, não vai ser fora de casa, eventualmente, que a gente vai ser valorizado. Então, os vinhos do Brasil, os espumantes do Brasil, eles mostram isso. E veja só um dado de mercado, né? Nós temos mais de 80% de participação do espumante brasileiro no consumo de espumantes no Brasil. E nós temos mais de 80% de vinhos importados no consumo geral de vinhos do Brasil. E isso mostra até enfim, uma dissonância, porque hoje o nosso padrão qualitativo de vinhos, ele não fica para trás dos espumantes. Então não tem por que a gente não tá, sim, com 80% de consumo de vinhos do Brasil, no mínimo. É aquilo que eu comento, teve um podcast que nós fizemos esses tempos e onde acabou viralizando, né? Uma fala minha comentando, né? Que dificilmente a gente vai para o Chile tomar um vinho argentino ou para a Argentina tomar um vinho chileno. Dificilmente tu vai para a Itália tomar um vinho espanhol ou para a Espanha tomar um vinho português. E aqui no Brasil parece que a gente valoriza sempre mais o outro e aquilo que falta é nós valorizarmos quem? O trabalho da Brasil de Vinhos. A Brasil de Vinhos valorizar o trabalho da Nova Aliança Vinícola Cooperativa. É nós da Nova Aliança Vinícola Cooperativa valorizarmos o trabalho do nosso viticultor. E aí eu falo agora como produtor em Pinto Bandeira. Hoje, Pinto Bandeira é a maior área de vinhedos e de produtores da Nova Aliança Vinícola Cooperativa. Então, a gente também não está lá por acaso, né? Mas é uma região que tem um terroir específico, mas isso não
desmerece nenhum outro território, como a região dos Altos Montes, com Flores da Cunha e Nova Pádua, como o trabalho do pessoal da Afavim, na qual nós também fazemos parte, temos muito orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido, onde até esses dias aconteceu o Festival do Moscatel, um evento excelente, que valoriza sim o vinho brasileiro, que valoriza o fruto da terra de Farroupilha. Tem todo o trabalho do pessoal da indicação de procedência da campanha, na qual a gente está próximo. Nós temos viticultores na região dos Caminhos de Pedra e Faria Lemos em Bento Gonçalves. Então nós estamos presentes nos diferentes terroirs do Rio Grande do Sul, valorizando a viticultura. E é uma viticultura de qualidade que permite nós termos uma enologia de qualidade e podermos construir riqueza coletiva num país que a gente ama como o Brasil e que a gente convida todos ao quê? Quando vai escolher, valoriza o vinho do Brasil. Acho que esse é o convite, Lúcia. Claro que a gente quer que conheçam a nova, mas crescendo o Brasil, a nova cresce, todos crescemos e assim a gente vai se desenvolver como nação. Eu acho que esse é um propósito. Agradecer de novo esse trabalho que vocês vêm fazendo, parabenizar, a gente fica muito orgulhoso de fazer parte, é muito importante, muito necessário e com certeza a gente tem muito aí para conquistar e a ProWine é uma dessas grandes vitrines que nos dão essa oportunidade de apresentar e se apresentar para o mercado e a gente fica feliz de novo em poder comunicar tudo isso. Então, Heleno, quero te agradecer muito, agradecer essas tuas palavras finais, assim, pra gente, isso é muito importante. A gente está aqui, então, numa série de programas especiais gravados direto da ProWine, que aconteceu em São Paulo entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, aqui com o Heleno Fachin, CEO da Vinícola Cooperativa Nova Aliança do Rio Grande do Sul. Obrigada e até o próximo especial, pessoal.